esteve no tabernáculo no deserto, depois ela foi levada para Siló, depois Davi levou para Jerusalém, onde ele ali queria a arca do Senhor perto dele, embora houve toda uma questão onde a arca ficou na casa de outras pessoas, foi levada pelos filisteus. Mas quando se pensa em tabernáculos, no sentido, na pluralidade, é estranho, mas quando você analisa, então, o contexto da expressão, quando o salmista fala tabernáculos, nós vamos olhar e vamos perceber que as tendas do povo de Israel também era considerado um tabernáculo, no sentido de quê? De que a presença do Senhor estava com eles. Quando você olha para dentro de uma tenda de um israelita ou de um judeu, vamos usar a expressão judeu, a vida desse judeu religioso é um culto. Ao assentar-se à mesa, a hora da refeição é um culto. Eles ali agradecem a Deus e chamam a presença de Deus para aquele local da alimentação. É como um culto ao Senhor em gratidão pelo alimento. Quando eles recebem um estrangeiro em casa e recebem segundo uma lei do Senhor, tudo para eles é um contexto muito religioso. Então, quando se fala de tenda, é interessante que existe a festa de Sucote, ou dos tabernáculos, aonde eles vão montar tendas e vão lembrar da época do deserto, aonde eles habitavam em tendas. Então, quando o salmista vai falar tabernáculos, ele vai nos remeter às tendas dos israelitas. E é interessante que quando você abre a sua Bíblia no livro de Números, capítulo de número 24, ali para o versículo de número 5, você vai ver um episódio interessante quando Balaão, ele quis amaldiçoar o povo de Israel. Os sábios, eles vão dizer que quando Balaão ele vai erguer a sua voz, levantar a sua voz para amaldiçoar o povo de Israel, o que ele observa são as tendas de Israel. E o que ele vai observar? A organização das tribos e a organização das tendas. Ele percebe que no meio do povo de Israel existe uma organização. Existe um princípio de respeito. Então, quando ele observa